Salve galera, boa noite para todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos aí a mais essa aula. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre duas tentativas de revolução separatistas ocorridas dentro da colônia portuguesa chamada Brasil. A gente vai simplesmente falar sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira e a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana. Tá? Bom, vamos lá, né? Conversar então sobre essas duas revoluções. Vou começar pela mineira, porque cronologicamente ela foi a primeira, né? Que simplesmente acabou ocorrendo dentro desse território colonial português, né? A gente já fez várias discussões acerca desse termo, né? Do uso dele, então não acho necessário que simplesmente a gente perca aí mais tempo refletindo sobre isso. Qualquer dúvida, gente, é só retornar. Os primeiros vídeos são sempre muito importantes porque eles acabam dando para vocês aí uma ideia, né, do uso que a gente dá para os conceitos dentro dos vídeos. Bom, sem mais delongas, né, sem mais enrolação, vamos lá. A gente tem dentro da história da colônia de exploração portuguesa Brasil inúmeras revoltas. Isso ocorreu em todo o processo da invasão portuguesa, da consolidação da permanência dos portugueses, né, no continente indígena após saquear as terras dos mesmos. E a gente tem inúmeras tentativas, né, não de separação, né, antes da Inconfidência Mineira. A gente tem inúmeras revoltas, inúmeras rebeliões, né? Nenhuma delas conseguiu alcançar a radicalidade, né, da Conjuração Mineira e menos ainda, né, a radicalidade que foi muito mais ampla, alcançada pela Conjuração Baiana. Ainda assim, né, é importante dizer que antes da mineira, em terra onde seres humanos, seres humanas foram escravizados e escravizadas, a luta pela abolição, a luta pela liberdade, ela sempre foi permanente, né? Desde o primeiro grupo de pessoas escravizadas, a gente já consegue falar da formação dos primeiros quilombos, né? O de Palmares é sempre muito lembrado pela história. E esses espaços, né, que são espaços que existem fora dessas áreas de domínio português, são espaços que devem ser lembrados por vocês, assim como os espaços das aldeias, né, ou das cidadelas. É importante olhar e perceber que esse interior do continente ele era densamente povoado, sim, né? Haviam milhões de habitantes e quanto mais se pesquisa e se estuda os vestígios deixados por essas civilizações no interior do continente, mais amplo se torna a mais ampla se torna a percepção da quantidade de pessoas que viviam dentro desse continente, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Existia a luta, né, antes dessa tentativa de ruptura, que foi a tentativa liderada aí pelos Inconfidentes mineiros, tá? É, é importante dizer que os Inconfidentes tentaram a independência, mas as nações indígenas, as inúmeras que existiam aqui, elas tentaram se libertar em vários momentos do jugo da opressão que os portugueses os submeteram, né? E essas lutas elas não devem ser esquecidas, assim como os quilombos, né, foram criados e eles tentaram persistir também a essa opressão, tentaram se manter independentes, eles conseguiram, né? Alguns, em sua maioria, acabaram sendo arrasados,
né, justamente por essa fúria, né, do homem branco, do europeu, do português, mas simplesmente dá para a gente dizer que muitos sobreviveram porque temos, felizmente, né, tanto aldeias quanto quilombos existentes até hoje. Pois bem, vamos lá. Dito isso, feita essa breve introdução, vale a pena dizer para vocês que a Inconfidência Mineira ela é um, um assunto que exigirá de vocês um certo cuidado, tá? Por quê? Porque existe uma Inconfidência Mineira que foi de fato uma sucessão de eventos, né? Que a análise crítica e o método histórico ajuda a gente a alcançar importantes conclusões. Existe uma Inconfidência Mineira que foi inventada, tá? E essa invenção, ela é trabalho, justamente, já falei isso em algum vídeo aí com vocês, volto a repetir. Invenção de uma elite branca, né, ressentida das suas raízes, preocupada em comunicar ao mundo que ela é uma elite branca e europeia. Então ela vai literalmente inventar um passado com o qual ela possa estabelecer algum vínculo, tá? Então, assim, existe uma história oficial sobre a Inconfidência Mineira que diz que Minas, né, tentou a independência do Brasil, que diz que o Tiradentes foi, né, o grande herói brasileiro, homem pobre, militar. A história oficial se esforçou muito em dizer isso, né? No entanto, a pesquisa histórica ela não confirma essa invenção de quem tentou inventar um marco histórico e um herói ali na segunda metade do século XIX. Não confirma por quê? Porque a pesquisa histórica ela mostra pra gente que o Tiradentes não era uma pessoa sem bens, ele não era uma pessoa pobre, ele era uma pessoa que tinha posses, tá? E como é que a gente sabe disso? Porque quando descobriram, né, que estavam conspirando para separar Minas, isso é fato, é separar Minas da colônia de exploração portuguesa Brasil e separar Minas de Portugal, tá? É isso que diz o fato histórico, quando você faz um estudo crítico dos documentos. Em nenhum momento os inconfidentes mineiros tentaram a independência do Brasil. É importante se dizer isso. Eles queriam a independência de Minas, do Brasil, né? Ou seja, Minas não é mais parte do Brasil, Minas não é mais parte de Portugal. Era esse o tipo de independência que eles queriam, tá bom? O Tiradentes, por sua vez, né, quando descobriram que ele estava conspirando por esse tipo de ruptura, simplesmente ele vai se preocupar em distribuir os bens que ele acumulou em vida, explorando o trabalho de outras pessoas, inclusive em situação de escravidão. Tiradentes era escravista, tá? Ele vai distribuir esses bens para os seus familiares para que a coroa não se assenhore desses bens, tá? E aí ele acaba sendo executado justamente como traidor porque conspirou contra a coroa portuguesa, tá bom? É importante dizer também que a Inconfidência Mineira foi um movimento organizado pela elite, influenciada pelas ideias iluministas, ideias que falavam de liberdade e igualdade, mas a maneira como as pessoas de Minas pensavam liberdade e igualdade, as pessoas que se organizaram para fazer a Inconfidência Mineira, elas não pensavam uma igualdade, tampouco uma liberdade que se estendia para todos ou todas, tá bom? Aliás, nem lá na Revolução Francesa, né, havia uma percepção de que essa igualdade e liberdade deveria se estender a todos, né?
Vale a pena dar uma estudada aí na Olympe de Gouges. Fica a dica. Bom, e a conjuração baiana, professor? Né? O que pode se dizer sobre ela? A conjuração baiana, ela vem sendo, felizmente, muito projetada nos últimos anos e ela tem uma importância e uma relevância para nós, né, pessoas humildes, que é grandiosa. Ela não foi simplesmente projetada ou eleita como símbolo da identidade nacional pela elite branca, né, que pensou a identidade na segunda metade do século XIX, porque simplesmente as pessoas que faziam parte dessa conjuração baiana eram pessoas pobres, livres, ou pobres e escravizadas, tá? Eram essas as pessoas que se organizaram para fazer a ruptura da Bahia em relação ao Brasil e em relação a Portugal. Então, assim, vou falar de novo. O que a conjuração baiana pretendia? Pretendia tornar a Bahia um país, uma república, abolindo a escravidão, né? E dentro dessa ruptura, eles queriam se separar do Brasil e eles queriam se separar de Portugal, tá? É um movimento que não contou unicamente e somente com a participação das pessoas pobres e livres e das pessoas escravizadas, tá? Ela vai contar também com a participação de uma elite. A gente vai ter dentro da região Nordeste uma elite que muito cedo vai começar a perceber que o português de Portugal ele tem privilégios sobre o português nascido no Brasil, tá? Eu não estou falando ainda de identidade brasileira porque não existia esse tipo de identidade, mas havia sim, pelo menos é o que a pesquisa histórica nos diz hoje, né? Até que apareça uma nova fonte aí. O que a pesquisa histórica nos diz é que você não encontra uma identidade que se possa chamar de brasileira na Conjuração Baiana, que vai acontecer ali em 1798, 99, bem finalzinho ali de século XVIII, tá? Vai ser, assim como a Conjuração Mineira, uma revolução muito, muito, muito inspirada na Revolução Francesa, né? E é muito interessante dizer que a gente tem em curso dentro da ilha de São Domingo uma revolução liderada por pessoas escravizadas, que lá no ano de 1804 vai culminar na independência do Haiti, né? A primeira colônia a se libertar de uma metrópole que teve uma luta liderada por pessoas livres e pobres, né? Mas também por pessoas que estavam sendo escravizadas, tá? Então, assim, essa tentativa de separação da Bahia, ela vai ocorrer no mesmo momento. Por que ela não deu certo, professor Alec, né? Porque você vai ter uma rebelião aí que tem uma duração de praticamente um ano, né? Ela não vai dar certo, gente, porque simplesmente, como ocorreu em vários momentos dentro da região Nordeste, a elite recua. E quando a elite recua, ela delata os envolvidos. Daí a autoridade monárquica que atua dentro da colônia e vai julgar, simplesmente vai decretar pena de morte para esses setores mais empobrecidos ou essas lideranças de que eram realizadas por pessoas escravizadas ou alforriadas, tá bom? A gente tem nomes importantes dentro da conjuração baiana, né? O próprio Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, João de Deus, Cipriano Barata, tá? E a gente tem que destacar também a importância do papel das mulheres, né? Um estudo importante que deve ser feito e a gente sabe que inúmeras mulheres dentro da região Nordeste acabaram e continuaram sendo importantes em várias lutas de revolução dentro de Pernambuco ou da Bahia, tá bom?
assim, a Conjuração Baiana ela não deu certo, a Revolução de Búzios, né? É, ela não deu certo, tá bom? Ela foi duramente reprimida pela autoridade metropolitana. É, os envolvidos pobres, como eu já disse, foram executados, tá? Alguns ricos acabaram obtendo a pena de degredo. O que é a pena de degredo? A pessoa é expulsa da colônia Brasil para outro território português, tá? Isso também vai acontecer na Inconfidência Mineira. As pessoas da elite, já naquela época, as pessoas endinheiradas acabavam sendo julgadas por uma justiça totalmente à parte daquela que julgava as pessoas que não pertenciam à elite. Colônia marcada por privilégios que infelizmente se estendem até a contemporaneidade, tá bom? Então é isso, galera. Lembrem-se aí, basicamente, que a Inconfidência Mineira é uma inconfidência, uma tentativa de separação liderada pela elite, e a Conjuração Baiana, né, ela vai contar com a liderança de homens e mulheres livres, pobres, escravizados, né, escravizadas. E é uma luta muito importante que tem que ser celebrada aí por todo mundo que integra os movimentos sociais, tá bom? Galera, é isso. Forte abraço para vocês. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Bom estudo, qualquer dúvida, pergunta aí pro Pro, tá bom? Forte abraço.